Olá pessoal, na semana passada o material que eu disponibilizei para vocês, a aula do professor Morgado e o material escrito, consistiu na aula introdutória sobre análise combinatória, que são aqueles problemas em que a gente está interessado em contar de quantas formas uma determinada atividade ela pode ser feita. Quando essa tarefa ela puder ser dividida em etapas, em decisões que podem ser tomadas de maneira independente, então é o princípio fundamental da contagem que a gente utiliza para resolver esses problemas. E aí vocês viram alguns exemplos, tanto na aula como no material escrito. Um que eu me recordo era, por exemplo, de quantas formas você pode pintar uma bandeira satisfazendo certas condições, ou de quantas maneiras, quantos são os números de 3 dígitos distintos que são pares. Então, só para a gente fazer um link com essas coisas desse conteúdo da primeira semana e para motivar, dar continuidade ao nosso estudo, vamos ver um exemplo simples, onde a gente utiliza o princípio fundamental da contagem, mas que é um exemplo clássico. Considere o seguinte problema: quantos subconjuntos possui um conjunto que tem N elementos? Então a primeira coisa eu posso dividir isso em etapas? Vamos colocar na pessoa que vai calcular quantos subconjuntos eu posso formar em um conjunto que tem N elementos. Quando você vai construir um conjunto, você vai decidir quais elementos vão compor esse conjunto e quais não. Então é mais fácil decidir para cada elemento se você vai colocar esse elemento no subconjunto ou não. Então as nossas decisões vai ser decidir para cada elemento se ele vai fazer parte do subconjunto ou não. Então a gente vai ter N decisões a tomar, porque a gente vai fazer isso para cada elemento. Bem, então para o primeiro elemento eu só tenho duas escolhas possíveis: ou ele vai pertencer ao subconjunto ou não. Então há dois modos de decidir o que fazer com o primeiro elemento. Feito isso, decidido se o primeiro elemento vai fazer parte ou não do subconjunto, a gente passa para o segundo elemento, que também, independente do que aconteceu para o primeiro, eu tenho duas escolhas: ou ele vai fazer parte ou não. E eu vou fazer isso para todos os elementos. Então, no final, eu sei que para cada elemento eu tenho duas escolhas. Como eu tenho N decisões a tomar, o meu número de subconjuntos é 2 elevado a N. Então, note que a gente não teve nenhuma dificuldade, porque cada escolha aí é independente. Cada elemento não tem nenhuma restrição. Tem apenas duas escolhas, independente do que aconteceu na etapa anterior. Mas alguns problemas, algumas decisões têm certas restrições. Como, por exemplo, o caso em que você tem que construir números de 3 dígitos pares. Note que para o último dígito, você não pode escolher de qualquer modo. Como ele tem que ser par, tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então vamos ver um próximo exemplo onde a nossas decisões tem decisões em que tem certas restrições e certos cuidados a serem tomados. É comum em combinatória, em probabilidade, a gente resolver problemas que envolvam baralho, né? Então, de um baralho comum com 52 cartas, a gente vai extrair sucessivamente e sem reposição 3 cartas. O problema consiste em calcular quantas são as extrações em que a primeira carta retirada é de copas, a segunda é um rei e a terceira não é uma dama. Pelo próprio enunciado do problema já está claro, aparentemente parece claro, quais são as decisões que a gente tem que tomar. São 3 decisões: como escolher a primeira carta, como escolher a segunda e como escolher a terceira. Então, sem muita reflexão, a gente se debruçar sobre de quantos modos a gente pode fazer isso, podemos pensar: bem, já que a primeira carta é de copas, tem 13 cartas no baralho que são de copas, então tenho 13 formas de fazer isso.
A segunda é um rei. Então, peraí, mas já surge um depende. Por quê? Dentre essas cartas de copas, essas 13 cartas de copas, uma delas é um rei. Então, se a primeira carta que eu escolhi não foi um rei, não foi o rei de copas, para a segunda opção, para a segunda carta eu tenho 4 opções, porque nenhum rei ainda foi escolhido. Mas, se eu tiver escolhido, se eu tiver retirado na primeira extração o rei de copas, então agora eu não tenho mais 4 possibilidades para a segunda carta, só tenho apenas 3. Então note que desse jeito, se eu atacar o problema dessa forma, as minhas escolhas não são independentes. A segunda decisão depende do que aconteceu na primeira, e aí não dá para aplicar o princípio fundamental da contagem. Então, quando a gente surge problemas desse tipo, a ideia é dividir para constar, dividir em casos. Como a gente viu exatamente que tem um problema quando a primeira carta é um rei de copas ou quando a segunda carta não é um rei. Então, se a gente dividir nesses dois casos, não tem problema. Então, vamos fazer o nosso primeiro caso. Vamos fazer o primeiro caso, que é quando a primeira carta é um rei de copas. Então, se a primeira carta é necessariamente o rei de copas, só tem uma forma de a gente fazer isso. Então, só temos uma escolha para a primeira carta. Se, como a primeira carta é o rei de copas e a segunda deve ser um rei, então temos exatamente 3 escolhas para a segunda. A terceira condição é que, para a terceira decisão, a gente tem que atentar que não seja uma dama. Certo. Então, na primeira carta é um rei de copas, não é uma dama. A segunda carta que a gente tirou são reis. Então, também não é uma dama. Significa que das minhas 52 cartas eu já tenho que retirar essas duas, porque elas já foram usadas, elas já saíram nas primeiras extrações. Além disso, eu também tenho que tirar as 4 damas do baralho, já que a terceira carta não é uma dama. Então, das 52 eu tirei 6, elas restando assim 46 escolhas para a terceira carta. Então, o princípio fundamental da contagem diz a forma de exatamente a quantidade de extrações que se faz nessas 3 condições é um produto. A gente tem uma maneira de escolher a primeira, 3 formas de escolher a segunda e 46 maneiras de escolher a terceira carta, que dá um total de 138 extrações com essa configuração. Então, vencida essa etapa, o caso restante então seria que a primeira carta é de copas, mas não é um rei, não é isso? Já que esse foi exatamente o caso que a gente acabou de fazer. Então vamos lá. Para a primeira carta eu tenho agora teríamos 12 escolhas, né? Porque pode ser qualquer carta de copas, exceto o rei, que eu já considerei esse caso. Para a segunda carta também não teria problema, porque como eu já sei que não saiu um rei na primeira, eu tenho 4 escolhas, 4 possíveis formas de escolher a segunda carta, que é um rei. E aí, para a terceira, eu sei que na primeira eu usei ou não usei uma dama? E temos de novo um problema aqui, né? Depende. Se eu utilizei uma dama na primeira carta, então eu vou tirar as 4 damas e essa carta que eu também já utilizei na primeira e a carta que eu já utilizei na segunda, que dá de novo 46 opções. Mas se eu usei uma dama na primeira carta, se ao retirarmos a primeira carta sair uma dama, isso vai influenciar nas possibilidades que eu tenho para a terceira carta, porque como saiu uma dama, eu só não posso utilizar as 4 damas, inclusive a dama que saiu na primeira, e a carta que saiu o rei escolhido na segunda. Então me dá 47 possibilidades. Então significa que a gente vai ter que quebrar mais casos, ou seja, no segundo caso tem que cumprir a condição que a gente já venceu, ou seja, que é de copas, mas não é um rei, e além disso também não é uma dama. Isso significa que se não é de rei, se é de copas, se não é um rei nem uma dama, a gente tem 11 escolhas. Como não foi utilizado nenhum rei na primeira carta, a gente tem 4 opções, 4 possíveis escolhas para a segunda carta,
e tem 46 escolhas para a terceira, que é retirando-se as 4 damas e as cartas utilizadas na primeira e na segunda extração, que dá o total de 2024 extrações. Por fim, só resta um caso, que é exatamente quando a primeira carta é a dama de copas, que foi o caso que faltou a gente cobrir. Então, nesse caso, a gente tem apenas uma escolha para a primeira carta, 4 escolhas para a segunda, já que a primeira não é um rei, então temos todos os reis disponíveis aqui para serem escolhidos na segunda carta. E agora 47 escolhas para a terceira, já que tiramos apenas as 4 damas e o rei, que já foi utilizado aqui na segunda entrada, totalizando 188 extrações. Então, quando somamos todas as extrações que obtemos nos 3 casos, resulta em um total de 2.350 extrações que satisfazem as 3 condições que o problema pediu. Então, note que consiste em identificar que decisões é que têm restrições e separá-los em casos. Agora, consideremos o seguinte problema. Se A é um conjunto com N elementos, quantas são as funções que podemos definir nesse conjunto que são bijetoras? Então, o que vamos decidir, quando vamos definir uma função, principalmente em um conjunto finito, que é o caso, A tem N elementos, que temos que decidir é quem é a imagem de cada conjunto, porque aí fica bem definido. Para cada elemento existe uma única imagem. Então, as nossas decisões quais são as possíveis imagens de cada elemento de A. Isso significa que a gente tem, para o primeiro elemento, que chamamos aqui de A1, quantas escolhas são possíveis para F de A1. Bem, como N tem N elementos, a gente pode escolher qualquer um deles, inclusive até o próprio A1, a gente tem N escolhas para a imagem do primeiro elemento, que a gente chamou de A1. Escolhido isso, de quantas formas agora eu posso escolher a imagem do segundo elemento? Como a função deve ser bijetora, isso significa que 2 elementos distintos devem ter imagens distintas. Então, como eu já escolhi a imagem de A1, eu tenho agora N-1 escolhas para o segundo elemento, para a imagem do segundo elemento. Feito isso, para o próximo, eu tenho então N-2 escolhas. Eu vou fazendo isso sucessivamente até que, para F de AN, para o último elemento, eu tenho apenas uma única escolha. Então, como todas as escolhas foram tomadas de maneira independente, a quantidade de funções bijetoras que eu posso definir nesse conjunto A é exatamente o produto. A quantidade de funções que eu posso definir nesse conjunto A é exatamente o produto que a gente conhece como N fatorial. Note que quando a gente fala em definir uma função bijetora em um conjunto finito, nada mais do que a gente está fazendo é ordenar os elementos, permutar os elementos do conjunto. Então, eu poderia ter trocado esse problema muito bem pela pergunta: dado N objetos distintos, de quantas formas a gente pode ordenar esses elementos? E o número de modos que a gente pode fazer isso é sempre o N fatorial, que a gente está apenas ordenando esses elementos. Então, a esse tipo de problema a gente dá um nome especial. Cada ordenação que a gente encontra é chamada de permutação simples de N objetos. E o número de permutações simples que existe de N objetos vai ser representado por Pn. Então, pelo que a gente acabou de calcular, o número de permutações simples de N objetos é exatamente N fatorial. Então, os tipos de problemas clássicos que a gente faz isso, de quantas formas a gente pode ordenar certos elementos, são os problemas onde a gente busca encontrar anagramas de palavras com letras distintas. O que são anagramas? É dado uma palavra, o que é calcular os anagramas daquela palavra? Nada mais é do que obter as palavras
contar o número de palavras que são obtidas ao permutar as letras da palavra original. Então, note que é exatamente um problema de ordenação, de quantas formas é possível ordenar aquelas letras, ou seja, de quantas formas é possível ordenar N objetos. Só que aí os problemas podem vir com algumas sofisticações, como por exemplo, digamos que a gente queira calcular quantos são os anagramas. Tem um probleminha aqui. Quantos são os anagramas da palavra capítulo, que começam por consoante e terminam por vogal? Então a gente não está interessado simplesmente em encontrar os anagramas da palavra capítulo, ou seja, permutar essas letras. A gente está interessado naquelas ordenações onde começam por consoante e terminam por vogal. Então, note que essas são as decisões que têm uma restrição. De quantas formas a gente pode escolher a primeira palavra, ou seja, a primeira consoante? Note que temos 4 consoantes na palavra capítulo: C, P, T e L. Então, a gente tem 4 escolhas de consoantes. A outra decisão que é restritiva é a última letra do anagrama, que deve ser uma vogal. E a gente também tem 4 modos de escolher essa vogal. E as demais, escolhido então, tomar essas decisões que eram mais restritas, que deve começar com consoante e deve terminar com a vogal, as demais letras elas podem ser preenchidas, ordenadas de modo qualquer, que dá exatamente, ou seja, só vamos ter que ordenar as 6 letras restantes entre a primeira e a última. E isso pode ser feito de 6 fatorial modos. Então, a resposta do problema é: temos 4 maneiras de escolher a primeira e 4 maneiras de escolher a segunda. Então, isso vai dar 4 ao quadrado, vezes o modo de escolher a segunda não, né? De escolher a primeira letra, que é uma consoante, e a última letra, que é uma vogal. E depois temos 6 fatorial modos de dispor as 6 letras restantes, totalizando 11.520 anagramas que começam com consoantes e terminam por vogal. Há outros problemas que, quando a gente vê o enunciado, parece que é simplesmente também ordenar, ou seja, é um problema de permutação. Mas tem que ter um certo cuidado, como por exemplo, quando a gente tem que ordenar objetos em um círculo ou em uma roda, como esse exemplo aqui. De quantos modos podemos formar uma roda com 5 crianças? Como está falando de quantas formas podemos dispor essas crianças nessa roda, aparentemente é um problema de ordenação, que seria então 5 fatorial. Mas observe 2 possíveis disposições, ordenações que a gente teria. Então, essas, embora na nossa conta, ao contar 5 fatorial, a gente tenha contado essas 2 disposições como sendo distintas, na verdade elas são a mesma disposição. Por quê? O que importa é a posição relativa das crianças. Por exemplo, aqui o que importa é que A está situado entre B e E, ou que B está situado entre A e C, que D está situado entre C e E. Note que essa posição relativa é exatamente a mesma que essa roda. Em outras palavras, o que eu estou afirmando é que não é simplesmente escolher uma ordem, porque o que importa é a posição relativa. E nesse caso, por exemplo, essa roda é a mesma que essa. Essa disposição é a mesma que essa. Note que a gente obteve ela ao simplesmente voltar aqui um pouquinho. Então aqui é a primeira, né? Que é exatamente essa disposição, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, se a gente vê no sentido anti-horário. Então, eu contei como sendo uma disposição diferente essa roda que eu obtive ao contar. É A, B, C, D. Mas note que essa disposição foi obtida dessa só dando uma pequena girada na roda. E de quantas formas eu podia, mas resultou na mesma disposição, porque eu ainda continuo tendo as mesmas posições relativas. Então significa que eu contei, quando eu fiz a permutação, com certeza eu contei algumas com mesmas disposições a mais. Aí significa, será que então, se significa que eu não posso usar o princípio fundamental da contagem?
Não, a gente só vai ter que adaptá-lo, porque o princípio fundamental da contagem consiste em quando a gente pode fazer isso de maneira ordenada. Aqui a ordem, na verdade, não importa, mas a gente sabe quantas vezes a gente contou a mais. Então a gente aplica o princípio fundamental da contagem, sabendo, tendo consciência que a gente vai contar a mais, porque a gente sabe resolver o problema, porque a gente também sabe contar quantas foram as vezes que a gente contou a mais. Então, para cada disposição, digamos essa, quantas vezes a gente contou a mais? Note que em cada giro que eu dei na roda, que a gente deu nessa disposição, isso pode ser feito de 5 maneiras, 5 giros. Então, para cada disposição, eu contei 5 vezes a mais. Então, significa que, pelo princípio fundamental da contagem, que seria a permutação, simplesmente a ordenação dessas 5 crianças, eu obteria como resultado 120 posições, 120 disposições, que é exatamente 5 fatorial. Mas, pelo que a gente argumentou, cada uma dessas disposições ela foi contada 5 vezes a mais. Então, significa que a nossa resposta real é pegar o número que a gente obteve pela simples ordenação desses 5 crianças e dividir pelo número que a gente contou a mais, que foi 5 vezes, resultando então 24. Então eu tenho 24 maneiras de dispor 5 crianças numa roda, numa disposição circular. Outro tipo de problema que está envolvido a ideia de ordenar os elementos, mas que tem que ter um certo cuidado, é naqueles problemas em que a gente quer dividir um grupo de objetos em determinados grupos, em 2, em 3, enfim, uma certa configuração de grupos. Bem, então imagine que a gente tenha 12 pessoas e queira dividir num grupo com 5 e um grupo com 7. Então você pode pensar, como sendo a sua primeira decisão, como você vai formar esse grupo de 5 pessoas. Então eu tenho lá 5 pessoas a serem escolhidas. Bem, como eu não escolhi ninguém ainda, eu tenho 12 possibilidades para a primeira pessoa. 11 para a segunda, 10 para a terceira, 9 para a quarta e 8 para a quinta. Você pensa, bem, simplesmente ordenando essas 12 pessoas, escolhendo 5. Mas aí está o problema. Digamos que um desses grupos que você formou com 5 pessoas seja a disposição A, B, C, D, E, certo? Dessas letras aí representam pessoas. Então, uma determinada forma que você contou foi essa disposição, mas note que se apenas permutarmos essas mesmas pessoas entre si, B, D, E, C, A, embora elas estejam numa disposição diferente, ainda continua sendo o mesmo grupo de pessoas. Então a ordem em que elas vão aparecer aqui, a ordem que você as escolheu, não interfere, não resulta em um novo grupo. Isso porque, exatamente, formar grupos eles não é uma decisão ordenada. E aí a gente enfrentaria, então, exatamente como no exemplo anterior, um problema ao usar o princípio fundamental da contagem. Mas ela é tão útil, mas só é útil quando a gente ordena assim, né? Primeira decisão, segundo, terceiro, quarto, enfim. Só que para formar grupos não importa a ordem, a decisão, ou seja, não é uma decisão ordenada. Isso significa que a gente pode usar, sim, o princípio fundamental da contagem, desde que a gente saiba contar quantas disposições a gente está contando a mais. Então, note que essas disposições que foram contadas a mais foram aquelas que foram obtidas a apenas permutar os elementos das pessoas escolhidas nas 5 posições. Então, eu sei também, como eu só estou ordenando esses 5 elementos, 5 pessoas escolhidas de maneira diferente, eu sei que o número de disposições que eu contei a mais foi 5 fatorial. Então eu sei que desse número eu tenho que dividir por 5 fatorial. Beleza, então você escolheu o primeiro grupo. E o segundo grupo? Bem, como eu já escolhi aqui as primeiras, então agora eu tenho 7. É só continuar aqui, né? 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Mas, de novo, nessa disposição aqui, eu contei muitas delas onde eu apenas permutei as pessoas desse grupo. Então, nesse caso aqui, eu tenho que dividir por
7 fatorial. Então, em resumo, ou seja, a nossa resposta final é que a quantidade de vezes que podemos formar esse grupo de 12 pessoas, com 5 pessoas num grupo e 7 no outro, se fôssemos, já que vai ser o produto das duas decisões, podemos escrever, note que aqui em cima deu exatamente, note que aqui, já que quando eu junto vou exatamente multiplicar, né, já que essa faz parte da decisão, da primeira decisão e essa da segunda, note que é exatamente 12 fatorial. Então a minha resposta, a solução é 12 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 7 fatorial. Mais pra frente a gente já lembra aqui, já recordando as nossas aulas de ensino médio, que isso tem a ver com uma combinação, que é exatamente quando a ordem não importa na nossa escolha, nas nossas decisões. Agora, se eu modificar um pouco, imagine que você está de novo com as 12 pessoas, mas em vez de dividir num grupo com 5 e 7 pessoas, você quer dividir em 2 grupos de 6. Vai mudar a resolução? A princípio você pode pensar que não, né? Que exatamente do jeito que a gente escolheu as 5 primeiras pessoas aqui, só que em vez de escolher 5, eu vou escolher 6. Vou dividir também pelo número de vezes que eu contei a mais, que é 6 fatorial. Bem, escolhi 16, restaram então as outras 6, que também vai ser escolhido de 6 fatorial formas, eu vou dividir por 6 fatorial. Mas aí tem um problema. Que problema que surge? Porque aqui eu dividi em primeiro grupo e segundo grupo, mas nota que também não falou em primeiro grupo e segundo grupo, falou apenas em um grupo de 5 e um grupo de 7. Como são números distintos, não teve problema em que eu escolhi formar primeiro. Mas quando os grupos têm a mesma quantidade de pessoas, isso vai interferir sim. Eu vou reduzir aqui um pouco o problema, só para não escrever muito, mas digamos que eu tivesse que dividir 8 pessoas em grupos de 4. Então, uma disposição minha que o objetivo poderia ser A, B, C, D para o primeiro e E, F, G, H. Mas uma outra forma que eu contei também foi E, F, G, H, A, B, C, D. Embora eu tenha contado com duas exposições diferentes, na verdade são os mesmos grupos. Então, quando a quantidade de grupos, quando a forma que a gente divide os grupos tem a mesma quantidade de elementos, então a gente ainda tem que dividir. Nesse caso, aqui eu simplifiquei para não escrever muito, significa que eu ainda teria que dividir por 2. E aquele exemplo lá também, eu iria fazer a mesma coisa, só que agora compondo o grupo com 6 pessoas, ficaria então o quê? A resposta do segundo problema. Se fosse 12 pessoas dividido em 2 grupos de 6, ficaria 12 fatorial dividido por 6 fatorial, né? Só que ainda eu teria que dividir por 2, porque eu contei 2 vezes a mais, exatamente quando eu inverto a ordem de quem foi que eu formei como sendo o primeiro grupo ou quem foi que eu formei como sendo o segundo grupo. Então, esses os cuidados que a gente deve ter quando trata de permutações. Ver se a ordem importa ou não importa, mas a gente pode ainda continuar aplicando o princípio fundamental da contagem, desde que a gente saiba contar quantas foram as disposições as ordenações que a gente contou a mais, e então fazer essa subtração, de retirar essas contagens, essas ordenações que a gente contou a mais. Certo? Então a gente se vê no próximo vídeo, dando continuidade a esse estudo de análise combinatória.